Por volta de 1050 a.C., nas colinas poeirentas de Benjamim, onde o sol do meio-dia castiga a terra como um jugo inexorável de ferro aquecido, o ar vibra com o zumbido incessante das cigarras e o cheiro acre de terra ressecada que sobe das fendas do solo rachado. Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, cuja estatura se ergue como uma lança viva acima dos ombros curvados dos pastores locais, caminha com passos pesados, os músculos das coxas ardendo sob a fadiga de dias intermináveis de busca vã. Seus pés, envoltos em sandálias gastas pelo atrito das pedras afiadas, levantam nuvens de poeira fina que se agarra à umidade salgada de sua pele, enquanto o suor escorre em riachos quentes pelo vale de sua espinha dorsal, encharcando a túnica de linho cru que cola ao torso como uma segunda pele febril. Em sua mente, um turbilhão de ansiedade corrói como ácido. Onde estão as jumentas de meu pai? Se não as acharmos, sua ira será como o rugido de um leão faminto, e minha honra, já frágil como palha ao vento, se desfará por completo. Ao seu lado, o jovem servo, de nome não revelado nas crônicas antigas, mas cujos olhos castanhos refletem a mesma exaustão que pesa nos ombros encurvados, arrasta os pés com respiração ofegante, o peito subindo e descendo em golfadas quentes que carregam o odor metálico do esforço. Senhor, murmura o servo, a voz rouca como cascalho sob rodas de carroça. Já percorrermos vales e montes, de onde Efrata aos campos de Salisa, e nada. Talvez devêssemos consultar o vidente em Ramá, cuja fama ecoa como o sino de um templo distante. Saul hesita, o coração apertado por um fio de dúvida que serpenteia em suas entranhas como uma víbora fria. O vento quente do deserto sopra, carregando o perfume distante de oliveiras retorcidas e o clangor longínquo de sinos de rebanhos, enquanto o sol queima sua nuca, tingindo o horizonte de um laranja sanguinolento que pressagia tormentas espirituais ainda invisíveis. Você sente o calor opressivo da terra de Canaã pressionar contra sua própria pele, como se o solo ancestral sussurrasse segredos de promessas divinas há muito entrelaçadas com a desobediência humana. Enquanto Saul e o servo ascendem a colina rumo a Ramá, cada passo ecoando o pulsar ritmado de seus corações acelerados pelo cansaço e pela incerteza. As oliveiras antigas, troncos nodosos como veias expostas de gigantes adormecidos, projetam sombras irregulares que dançam sobre o caminho de terra vermelha, e o ar se enche do aroma resinoso de pinheiros próximos, misturado ao fedor sutil de currais onde ovelhas balem em uníssono, suas vozes um coro lamurioso que evoca os sacrifícios do tabernáculo. Saul para por um instante, as mãos apoiadas nos joelhos, o suor pingando de sua barba espessa e negra como a noite sem lua, gotejando sobre as pedras quentes que exalam vapor ao toque. Em seu íntimo, um pensamento rebelde aflora. Por que eu, o mais alto entre os filhos de Israel, me rebaixo a buscar bestas irracionais? Meu pai, Quis, homem de posses, merecia herdeiro mais astuto. Mas o servo, com olhos que brilham de uma fé rudimentar, forjada nas fogueiras familiares, insiste. 1/4 de ciclo de prata basta para o vidente. Ele desvendará o véu do amanhã. Assim prosseguem, o sol declinando lentamente no céu como uma bigorna incandescente, afundando no horizonte, e o crepúsculo começa a tecer fios púrpura sobre as colinas, enquanto o primeiro indício de um destino régio se insinua, invisível como o sopro do espírito que paira sobre as águas primordiais. Nas ruas empedradas de Ramá, onde o entardecer pinta as paredes de adobe com tons de âmbar e carmesim, o ar se torna denso com o perfume inebriante de incenso queimando nos altares domésticos e o chiado das lamparinas de azeite que se acendem nas janelas estreitas.
Samuel, o profeta de Eli, caminha com passos medidos, sua veste sacerdotal de linho fino, roçando as pedras frias, agora que a brisa noturna desce das montanhas. Seus olhos, velados por anos de visões divinas, captam a figura imponente de Saul à distância, e em seu espírito a voz do Eterno ressoa como trovão abafado. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim. Unge-o como príncipe sobre o meu povo Israel, pois eu o escolhi para salvar o meu povo da mão dos filisteus. Samuel sente um tremor percorrer suas veias envelhecidas. O peso da unção divina como óleo quente derramado sobre a cabeça, escorrendo em fios viscosos que ungem o colarinho de sua túnica. Ele para, o coração batendo com a solenidade de um tambor de guerra, enquanto o cheiro de cordeiro assado flutua das cozinhas, misturando-se ao odor terroso da terra úmida após o orvalho inicial. Saul e o servo aproximam-se, exaustos, as roupas impregnadas de poeira que forma crostas secas em suas testas suadas. Saul ergue o olhar e, por um instante, o profeta vê nele não o caçador de jumentas, mas o ungido futuro, cuja humildade é como argila maleável nas mãos do oleiro divino. Venham, diz Samuel com voz grave, como o eco de cavernas sagradas. A janta está preparada para vós. Sois os esperados entre todos os convidados. Você percebe o formigamento na nuca, como se o próprio dedo de Deus traçasse linhas invisíveis no ar, carregado de profecia. Enquanto eles entram na casa alta, o piso de pedra fria sob os pés descalços e o vapor quente da refeição envolve seus rostos como um manto de mistério. Na câmara superior, sob a luz tremeluzente de lâmpadas de barro que projetam sombras dançantes nas paredes caiadas, Samuel serve o banquete com mãos que tremem levemente de reverência. O aroma de pão azimo fresco, carne de novilho grelhada até a perfeição carbonizada e figos maduros explodindo de suco doce, invadindo as narinas dilatadas de Saul. O profeta observa o jovem benjamita devorar com apetite voraz, os dentes rangendo contra os ossos, o suco gorduroso escorrendo pelo queixo e pingando sobre a mesa de madeira escura, marcada por anos de convivas. Em pensamentos profundos, Samuel pondera: este é o homem? Alto como uma palmeira de Jericó, mas o coração ainda intocado pelo fogo do trono. O Eterno o moldará, ou o medo o consumirá como palha no vento do julgamento? Saul, alheio ao escrutínio, sente uma paz inexplicável permear suas entranhas cansadas, o vinho tinto de Sidom aquecendo seu ventre como brasas vivas, dissipando a ansiedade da busca fútil. Após a ceia, sob o céu estrelado que se revela através da janela aberta, constelações traçando mapas de destinos antigos, Samuel toma Saul pelo braço, a pele áspera do profeta contrastando com a maciez juvenil do ungido, e o leva à cobertura da casa. O vento noturno carrega o canto distante de chacais e o murmúrio de riachos subterrâneos, enquanto Samuel sussurra: o Eterno te ungiu esta noite. Com um frasco de alabastro frio em suas mãos envelhecidas, ele derrama o óleo sagrado sobre a cabeça de Saul, o líquido viscoso e aromático de mirra e canela escorrendo em cascatas lentas pelos cachos negros, tingindo a barba e o colarinho, impregnando o ar com um perfume celestial que evoca os jardins do Éden perdido. Saul sente um arrepio percorrer sua espinha, como se raios divinos descessem do firmamento, inflamando seu espírito com profecias e visões. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu profetizarás com os profetas. Você ouve o silêncio sagrado romper-se apenas pelo gotejar do óleo e pela respiração acelerada, marcando o instante em que a humildade se transmuta em realeza, mas semeando as sementes da futura rebelião contra o jugo da obediência.
Dias se arrastam como sombras alongadas sobre as planícies de Gileade, onde o sol nascente banha as tendas dos israelitas com ouro líquido, e o cheiro de fumaça de fogueiras matutinas se mistura ao relincho ansioso dos cavalos e ao balido das ovelhas sacrificial. Nahás, o rei amonita, acampa com seu exército feroz às portas de Jabes-Gileade, seus estandartes negros tremulando ao vento como asas de abutres famintos, enquanto seus guerreiros, tatuados com símbolos pagãos e armados com lanças curvas de bronze reluzente, circundam a cidade murada. Os habitantes de Jabes, faces pálidas de terror, sentem o fedor do cerco aproximar-se. O odor rançoso de corpos suados sob couraças de couro. O clangor metálico de escudos batendo em uníssono como um hino de morte. Seu mensageiro, olhos injetados de pavor, surge ante Saul em Gibeá, as vestes rasgadas e poeirentas, voz trêmula como folha ao vendaval. Os amonitas nos cercaram. Nahás exige que arranquemos o olho direito de cada homem, para lançar opróbrio sobre todo Israel. Saul, agora tocado pelo Espírito, sente uma fúria divina inflamar suas veias como vinho fermentado em demasia. Seus músculos se contraem. As narinas dilatam-se inalando o ar carregado de tensão. E ele corta em pedaços 2 bois com uma fúria que faz o sangue quente jorrar em arcos vermelhos sobre a terra seca, salpicando suas mãos e antebraços. Enviados partem com os pedaços sangrentos, gritando: quem não sair após Saul e Samuel, assim se fará com seus bois. O pavor se alastra como fogo em palha seca. Você sente o pulsar acelerado do coração coletivo de Israel, enquanto 30.000 guerreiros se reúnem, pés pisoteando a poeira em nuvens sufocantes, lanças erguidas como uma floresta de ferro viva. Saul marcha à frente, o suor da batalha futura já perlado em sua fronte. O vento carregando o eco de trombetas de chifre de carneiro que rasgam o céu como brados angelicais. No vale de Jabes, sob um céu encoberto por nuvens de poeira erguida pelos cascos de mulas e pés em marcha, o confronto explode em um turbilhão de gritos guturais e o tinir ensurdecedor de metal contra metal. Os amonitas avançam como uma maré negra, suas lanças cravejando o ar com sibilos mortais, o cheiro metálico de sangue fresco misturando-se ao suor acre e ao esterco pisoteado. Saul, montado em seu garanhão castanho cujos flancos espumam de baba branca, ergue a espada curva, a lâmina captando reflexos solares que cegam os inimigos. Ele investe, o impacto do primeiro golpe reverberando em seus ossos, como o martelo do ferreiro divino, decapitando um guerreiro amonita, cujo sangue quente espirra em seu rosto, escorrendo salgado pela barba. Seus homens, inflamados pelo espírito que paira sobre eles como uma nuvem flamejante, cortam e trespassam, o chão se transformando em lama vermelha pegajosa que suga as sandálias, enquanto gemidos de agonia e brados de vitória tecem uma sinfonia caótica. Nahás cai, seu crânio esmagado sob o casco de um cavalo, e os amonitas fogem em debandada, deixando trilhas de corpos retorcidos e armas abandonadas reluzindo ao sol poente. Saul, ofegante, o peito arfando com golfadas de ar impregnado de carnificina, ergue os braços vitoriosos. O povo clama: quem disse que Saul não reinaria? Que suas bocas sejam cozidas. Em Gibeá, sob as estrelas que piscam como olhos divinos aprovadores, Saul é proclamado rei. A multidão aclamando com vozes roucas que ecoam nas colinas, o ar vibrando com o cheiro de sacrifícios, queimando nos altares improvisados. Carne crepitante, gordura derretendo em fumaça ascendente como orações ao Eterno. Mas em seu coração, um sussurro sutil de orgulho brota, como erva daninha em solo fértil, prenunciando a erosão da obediência que o elevou. Meses depois, nas planícies de Micmas, onde o outono seca os riachos
até restarem meras veias de lama rachada, e o vento uiva através das ravinas, como lamentos de espíritos inquietos. Os filisteus acampam com 3.000 carros de ferro, rangendo sobre eixos enferrujados, seus cavalos bufando nuvens de vapor quente que se misturam ao fedor de esterco e couro curtido. Israel, disperso em cavernas úmidas e fendas rochosas, treme de medo. Forjas filisteias monopolizam o ferro, deixando os hebreus com foices enferrujadas e arados recurvados como armas patéticas. Saul, em Gilgal, sob a tenda real de peles de cabra esticadas sobre varas de cedro, anda de um lado para o outro, os pés descalços pisando tapetes de lã tingida que absorvem o suor de sua ansiedade crescente. O ar está pesado com o aroma de incenso de Galaadita queimando em braseiros de bronze, mas o profeta Samuel atrasa, e o coração de Saul martela como tambor de guerra iminente. O povo desertará se eu não oferecer o holocausto. O Eterno exige obediência, mas a guerra clama por ação. Você sente o frio úmido da tenda infiltrar sua pele, o crepitar das chamas ecoando o pulsar errático de seu pulso, enquanto Saul, consumido pelo pavor que serpenteia em suas vísceras como veneno lento, convoca o sacerdote. Traze o holocausto. As chamas devoram a carne do novilho, fumaça negra subindo em espirais gordurosas, o cheiro de carne queimada preenchendo o espaço enquanto o povo murmura, olhos famintos fixos no ritual profanado. Samuel surge então, barba esvoaçante ao vento, olhos flamejantes de julgamento divino. Insensato! Desobedeceste à ordem do Eterno. Teu reino não subsistirá. O Eterno buscou um homem segundo o seu coração. Saul cai de joelhos, a terra fria mordendo suas juntas, o gosto amargo de bile subindo a garganta. O espírito começa a recuar, deixando um vazio gélido em seu peito, como o abandono de uma chama eterna. Este momento revelou a fragilidade da coroa. A obediência é o fio que tece o favor divino, e sua ruptura inicia a teia do julgamento. Anos se desenrolam como pergaminhos antigos sob a luz trêmula de lamparinas. E agora, nas areias escaldantes do Negueb, onde o sol do meio-dia transforma o deserto em fornalha viva e o ar ondula em miragens traiçoeiras, o Senhor fala a Samuel em visão noturna. Arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois se desviou do seguir-me. O profeta, deitado sobre peles em sua casa de Ramá, sente o peso da palavra divina como chumbo fundido em seu espírito, lágrimas quentes escorrendo por faces enrugadas, molhando a barba grisalha. Saul, Mianhail, recebe o mandamento. Vai, fere os amalequitas, destrói tudo o que tem. Não poupes nada. O rei marcha com 200.000 homens, o chão tremendo sob o tropel uníssono, poeira sufocante elevando-se como um véu mortuário, o suor salgado ardendo nos olhos enquanto atravessam uades secos cravejados de acácias espinhosas. Em batalha, a carnificina é absoluta. Espadas cortam tendões e crânios, sangue encharca a areia em poças viscosas que atraem moscas em enxames zumbidores, o ar fétido de entranhas expostas e urina de terror. Mas Saul hesita ante Agag, rei amalequita de porte nobre, cujas vestes púrpuras exalam perfume de essências orientais. É homem de valor, pensa Saul, o coração endurecido pelo orgulho que incha como tumor em seu peito. As ovelhas e bois, belindo em confusão, são poupados, seus balidos ecoando como acusação silenciosa. Você ouve o vento do deserto carregar os sussurros de desobediência, enquanto o exército retorna a Carmelo, erguendo monumento a Saul e sua vitória, pedras empilhadas com mãos suadas sob o sol impiedoso. Samuel surge ao amanhecer em Gibeá, o céu tingido de rosa sangrento, o orvalho úmido encharcando suas sandálias enquanto caminha com passos inexoráveis. Saul,
Dormindo em sua tenda de seda real bordada com fios de ouro, acorda sobressaltado pelo balido das ovelhas. Sai, face pálida de culpa mal disfarçada, e beija o profeta. Bendito sejas do Eterno, cumpri a palavra do Senhor. Mas Samuel replica, voz como o ribombar de trovões distantes. Por que, então, ouvi a voz do gado e dos rebanhos? A obediência é melhor que o sacrifício. A rebelião é como feitiçaria. Saul confessa, o terror gelado subindo pela espinha, ancorando seus pés. Temia o povo e obedecia à sua voz. Samuel profere o veredicto. O Eterno rasgou de ti o reino de Israel e o deu a outro, melhor que tu. Com um gesto súbito, rasga a veste de Saul, o tecido se partindo com som seco, como osso quebrado, expondo a carne trêmula. Assim rasgou o Eterno o reino de Saul. Agag é trazido, suas correntes tilintando como sinos fúnebres, e Samuel o executa com a espada, o sangue jorrando em golfada quente sobre as pedras, impregnando o ar com cobre acre. Saul clama, honra-me perante os anciãos. Adora com eles ao Eterno. Samuel concorda a contragosto, mas o Espírito do Senhor se retira de Saul, deixando-o vazio como casca seca ao vento, atormentado por espírito maligno que vem como vendaval noturno, uivando em seus ouvidos com sussurros de inveja futura. O silêncio que se segue é ensurdecedor, estendendo-se sobre Gibeá como um sudário cinzento, onde o sol poente lança raios oblíquos sobre os altares agora frios, o incenso apagado exalando apenas cinzas frias. Saul, ajoelhado na poeira ainda úmida de sangue, sente o vazio espiritual cavar um abismo em seu peito, onde outrora pulsava o fogo divino. Suas mãos tremem, unidas em súplica tardia, mas o céu permanece mudo, estrelas emergindo indiferentes como olhos de juízes eternos. O povo dispersa-se em murmúrios baixos, o vento carregando o eco de lamentos abafados, enquanto Samuel parte para Ramá, costas curvadas pelo fardo do rejeitado. Em Saul, o medo se enraiza como cipó venenoso, entrelaçando-se à desobediência que o elevou e agora o derruba. Ele pressente o ungido novo, um pastor de Belém, cuja harpa futura soará como juízo. Você permanece ali, imerso no crepúsculo eterno, sentindo o frio da rejeição divina infiltrar os ossos. O aroma de sacrifício fracassado, pairando como testemunho. A misericórdia do Eterno clama pela obediência, e sua ausência tecerá a tapeçaria da redenção através de outro coração. O reino treme nas fundações, e o silêncio se aprofunda, ecoando promessas de um trono eterno que Saul jamais tocará. Enquanto a noite engole as colinas em trevas palpáveis, carregadas de julgamento e de uma misericórdia velada para gerações vindouras. Ato 2. A harpa do pastor. As trevas da noite em Gibeá cedem ao amanhecer pálido, onde o orvalho se condensa sobre as cicatrizes do altar profanado, e Saul ergue-se cambaleante, olhos encovados como poços de dúvida, o peito oprimido por vendavais invisíveis que rasgam sua alma. O espírito maligno desce como corvo faminto, bicando os restos de sua unção perdida, enchendo-o de fúria cega e melancolia que corrói como ferrugem em ferro nobre. Seus servos, sombras temerosas, sussurram remédios. Ó Rei, que busquemos um hábil na cítara, cuja melodia aplaque o tormento como bálsamo em ferida aberta. Saul assente, voz rouca como folhas secas. Buscai-o e trazei-o a mim. Em Belém, sob o sol inclemente que queima os campos como fornalha. As ovelhas balem em pastos poeirentos, e Jessé, varão de raízes antigas, envia seu filho menor, Davi, ruivo e de bela presença, olhos flamejantes como brasas divinas. Samuel, guiado por visão noturna, unge-o em segredo sob o zimbro sombrio, o chifre de óleo transbordando em riacho sagrado
sobre a fronte do pastor. O Espírito do Eterno investe nele como leão sobre presa, vigoroso e eterno. Enquanto os irmãos olham invejosos, ignorantes do óleo que unge reis. Davi retorna aos rebanhos, mas a fama de sua harpa viaja como vento veloz, chegando aos ouvidos de Saul. O jovem é trazido a Gibeá, sandálias gastas pisando o limiar real, harpa de madeira de sicômoro pendendo ao ombro como cetro disfarçado. Saul, prostrado em seu leito de tormento, ergue o olhar turvo. O demônio uiva em seus recessos, mas Davi dedilha as cordas, e o som flui como águas de manancial, puro e ascendente, serpenteando pelo ar carregado de angústia. As notas tecem uma tapeçaria de paz, silenciando o vendaval maligno, dissipando-o como névoa ao sol nascente. Saul respira aliviado, o peito se expandindo pela primeira vez em luas, e murmura: permanece comigo, és deleitoso aos meus olhos. Davi inclina a cabeça, servindo ao rejeitado sem saber que o trono que Saul ocupa é o seu por direito divino. Você permanece ali, no salão real agora banhado pela luz filtrada, através de janelas de alabastro, sentindo o eco da harpa vibrar em suas veias como promessa de restauração. O óleo de Samuel ainda paira invisível sobre Davi, cujo coração puro pulsa em ritmo com o Eterno, enquanto Saul, aliviado mas cego, entrelaça o futuro ungido em sua própria casa. O reino, frágil como corda esticada, range sob o peso de dois reis, um coroado em glória passageira, outro em sombras de glória eterna. O ar vibra com a melodia que acalma tormentos, mas pressagia batalhas, invejas e quedas. A misericórdia do Eterno tece agora sua tapeçaria através do pastor de Belém, e o silêncio entre notas carrega o sussurro de Goliat, de lanças reluzentes e de um trono que se inclina para o mais moço. A harpa soa, e o destino avança inexorável, carregado de juízo e de redenção velada. Ato 3. A voz do gigante e a pedra do pastor. Eis que o rugido dos filisteus irrompe como trovão sobre o vale de Elá, onde carvalhos centenários se curvam ante o clamor de guerra. Suas lanças forjadas em Gate reluzem como presas de Leviatã, e o chão treme sob o tropel de carros de ferro, poeira subindo em véu sufocante. Saul, rei das tribos, ergue o estandarte em Socó, coração apertado por presságios, acampando com seus valentes em trincheiras rasas, enquanto o inimigo se alastra como praga devoradora no monte oposto. O ar cheira a suor e medo, e os israelitas, olhos baixos, murmuram preces ao Eterno, cujos silêncios pesam mais que muralhas. Então, das fileiras pagãs, surge Goliat de Gate, colosso de 6 côvados e 1 palmo, couraça de bronze cingindo o torso como escamas de dragão, grevas reluzentes, elmo de ferro coroando o crânio feroz. Sua lança, tecida por ferreiros idumeus, pesa como eixo de moinho, e o escudo, vasto como porta de cidade, é levado por escudeiro adiante. Ele para no vale, voz como trombeta de Abadom, ecoando pelas encostas. Por que saís a afrontar-nos? Escolhei homem dentre vós, e descerei a ele em combate singular. Se o vencer e o matar, seremos vossos servos, mas se ele prevalecer contra mim, seremos vossos escravos. Dia após dia, ao raiar e ao poente, o gigante brada, blasfemando o nome do Eterno, e o terror paralisa o exército de Saul, como veneno em veias. 40 dias de desafio, e nenhum se atreve, pois sua estatura esmaga esperanças como junco ao vento. Tu ouves o eco distante dessa voz trovejante, ainda no salão de Gibeá, onde a harpa de Davi silencia tormentos internos, mas não os externos que urgem do sul. O jovem pastor, agora escudeiro do rei, sente o chamado sutil do Espírito que o ungiu, como formiga ante montanha. Davi desce a Belém, sandálias traçando o caminho poeirento,
rebanhos esquecidos em pastos mansos. Jessé, pai de 8, envia-o ao vale com cevada tostada e pães redondos para os irmãos, e queijo de cabra para os capitães, num odre de peles. Vê como vão teus irmãos, ordena o ancião, e o filho parte, bordão na mão, alvorada tingindo o céu de púrpura profética. Chegando ao acampamento ao romper do dia, Davi deixa os suprimentos com o intendente, corre as linhas, saudando Eliabe, o primogênito, cuja lança treme ante o gigante invisível. Mas eis que Goliat avança outra vez, rugindo injúrias ao Deus de Israel, e o exército recua como ovelhas ante lobo. O coração de Davi se inflama. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Indaga aos soldados, olhos flamejantes, oferecendo-se. Quem matá-lo enriquecerá pai com grande riqueza, filha por esposa, e casa isenta de impostos. Eliabe, irado, repreende-o. Por que desceste? Sei tua presunção e maldade de coração. Mas Davi, inabalável, persiste, e suas palavras chegam aos ouvidos de Saul. O rei manda chamá-lo, e Davi, face radiante como o sol sobre Belém, declara: Não desfaleça homem algum por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Saul, perscrutando o rapaz ruivo, delgado como junco, ri amargo. Não podes ir contra esse filisteu, pois és moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Mas Davi responde, voz firme como rocha. Teu servo apacentava rebanhos de Jessé. Vinha leão ou urso e tomava cordeiro do rebanho. Eu o feria e o matava, invocando o nome do Eterno. Assim farei com esse filisteu, pois blasfema o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou da garra do leão e do urso me livrará dessa mão incircuncisa. Saul, compelido por desespero, veste-o com sua própria armadura, elmo de bronze, couraça reluzente. Mas Davi, provando o peso, sacode os ombros. Não conheço estas coisas, e as depõe. Escolhe 5 pedras lisas do ribeiro, polidas pelo curso das águas como lágrimas do céu. Mete-as na sacola de pastor. Bordão na mão direita, funda na esquerda e avança ao vale. Goliat, vendo-o, despreza-o. Sou eu cão para vires a mim com paus? Vem, e darei tua carne às aves e às feras. Davi clama, tu vens com espada, lança e escudo. Eu vou em nome do Eterno dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontas. Hoje o Eterno te entregará na minha mão, e te cortarei a cabeça. Os corpos dos filisteus servirão de pasto às aves e feras, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O gigante avança, e Davi correu-lhe ao encontro. Sacode a funda, mete a mão, lança a pedra, e ela afunda na fronte exposta, como raio do alto. Goliat gira, tomba como carvalho abatido, face na terra. Davi salta sobre ele, empunha a espada do filisteu, decepa a cabeça colossal, e o vale explode em brados de vitória. Filisteus fogem em pânico, perseguidos por Saul e seus valentes, corpos juncando o chão como folhas de outono. O Deus de Jacó troveja no silêncio que segue, e a fama de Davi alastra como fogo em palha seca. Você está ali, no vale agora banhado por sangue e glória, sentindo o ribeiro sussurrar segredos às pedras remanescentes, o eco da funda vibrando em seus ossos como juízo divino. O óleo de Samuel reluz agora visível na fronte do pastor vencedor, cujo cajado se curva ante Saul, mas cujo destino se ergue sobre o cadáver do gigante. O rei, olhos fixos no moço, murmura promessas de casamentos e honras, mas sementes de inveja brotam em seu peito como erva daninha. O povo canta. Saul feriu milhares, Davi, dezenas de milhares, e o trono range mais forte. O Espírito do Eterno guiando o ungido para sombras de perseguição e luzes de reino eterno. O vale silencia, mas o destino avança,
tecendo lanças traidoras e danças de vitória em tapeçaria, de misericórdia inexorável.